seu Deus, a quem você continuamente serve, o livrará. Daniel 6, verso 16. A história de Daniel é a história de cada indivíduo. Está escrito que enquanto Daniel foi jogado na cova dos leões, ele virou as costas para as feras famintas e ficou olhando para a luz que vinha do alto, orando ao único Deus. Curiosamente, os leões, intencionalmente privados de comida, tornaram-se incapazes de ferir o profeta. A fé de Daniel em Deus era tão forte que ele conseguiu sua liberdade e foi nomeado para um alto cargo no governo de seu país. Daniel 6, versos 13 a 28. Esta história foi escrita para ensinar a arte de se libertar de qualquer problema ou prisão deste mundo, onde a única coisa em que pensaríamos se estivéssemos no lugar de Daniel seriam os leões. Não pensaríamos em mais nada, apenas nos leões. Mas Daniel virou as costas para os animais e olhou para a luz que vinha de cima. Essa luz era Deus. Se pudéssemos seguir seu exemplo quando nos sentimos ameaçados por qualquer problema, como pobreza ou doença, também poderíamos olhar para cima e Deus nos ajudaria a resolver qualquer problema, assim como Daniel fez. Por exemplo, se você estivesse trancado em uma cela, ninguém precisaria lhe dizer para desejar a liberdade, porque o desejo de liberdade viria automaticamente. O mesmo vale para quando você está doente, endividado ou enfrentando qualquer outro perigo. Os leões representam situações aparentemente insolúveis e ameaçadoras. Todo problema produz automaticamente uma solução correspondente na forma de um desejo de nos livrarmos do problema. Então, vire as costas para o seu problema e concentre sua atenção na solução desejada, sentindo que você já é o que deseja ser. Persista nessa crença e descobrirá que as paredes de sua prisão desaparecerão quando você começar a expressar o que agora está consciente de ser. Já vi pessoas que aparentemente tinham uma montanha de problemas e, ao aplicar esse princípio, essa montanha desapareceu em pouco tempo. Também testemunhei o mesmo princípio sendo aplicado aos doentes. Condições que foram diagnosticadas como incuráveis pelos médicos desapareceram sem deixar vestígios em um curto período. Doenças supostamente incuráveis desapareceram sem deixar vestígios. Desejos são palavras proféticas. Você deve considerar seus desejos como palavras faladas pelo próprio Deus. Cada palavra é uma profecia do que você pode se tornar. Não questione se você é digno ou não de seus desejos se tornarem realidade. Apenas aceite-os quando eles se apresentarem a você. Seja grato por eles como você seria grato por um presente. Sinta-se feliz e agradecido por ter recebido esses presentes maravilhosos e siga seu caminho em paz. Essa simples aceitação dos seus desejos é como jogar uma semente fértil em um solo preparado. Quando você deixa cair seu desejo na consciência, como deixaria cair uma semente, confiante de que ela se desenvolverá naturalmente com todo o seu potencial, então você terá feito tudo o que se espera de você. Preocupar-se ou questionar o processo de germinação atrapalha o crescimento dessas sementes e atrasa ou impede a colheita. Não fique ansioso ou preocupado com os resultados, pois eles virão tão naturalmente quanto o dia segue a noite. Seja confiante e tenha fé nesse processo de plantio até que a evidência esteja diante de você. Sua confiança nesse processo é o que trará a recompensa. Simplesmente descanse na consciência da coisa desejada. E então, de repente, quando você menos espera, a coisa sentida como real se tornará concreta. Pois com Deus não há parcialidade. Atos, capítulo 10, verso 34 e Romanos, capítulo 2, verso 11. Algo só pode desaparecer quando a pessoa muda a consciência que produziu aquela coisa. Não importa o quanto você negue
O fato é que a consciência é a única realidade e as coisas nada mais são do que um reflexo do que você está consciente. O estado celestial que você procura só pode ser encontrado em sua consciência, porque o reino dos céus está dentro de você. Sua consciência é a única realidade viva, a cabeça eterna da criação. O que você tem consciência de ser é refletido no corpo temporário que você habita atualmente. Portanto, desviar sua atenção daquilo que você tem consciência de ser é como arrancar a cabeça que controla o corpo. Mas, assim como uma galinha ou uma serpente continua a se mover e se contorcer, mesmo depois de sua cabeça ser cortada, qualidades e condições podem parecer persistir mesmo depois que você se desviou a atenção deles. Você não é as condições atuais. O homem, devido à sua compreensão limitada, concentra-se persistentemente em suas condições atuais e passadas e, ao prestar atenção a elas, coloca sobre esses corpos sem vida a cabeça da criação. Ao fazer isso, eles revivem e ressuscitam esses corpos. Siga-me e deixe-me que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Mateus 8, verso 22 e Lucas 9, verso 60. Uma vez que a pessoa tenha colocado a mão no arado, ou seja, quando tiver a consciência do que deseja, se olhar para trás, a única coisa que conseguirá é perder a oportunidade de entrar no reino dos céus. Lucas 9, verso 62. Considerando que a vontade do céu está sempre presente na terra, você está vivendo no céu que estabeleceu dentro de si. Afinal, seu céu é revelado no mundo material. O reino dos céus está próximo. Este é o momento de aceitar Jesus, o Salvador, a sua realização. Uma vez que você acredite neste novo céu e estado de consciência, ele se manifestará em uma nova terra, em um novo mundo. Eles foram e entraram no barco, mas naquela noite não pescaram nada. João, capítulo 21, verso 3. Jesus disse-lhes: lançai a rede à direita do barco e achareis. Então lançaram-no, e agora não podiam arrastá-la por causa da quantidade de peixes. João, capítulo 21, verso 6. Está escrito que os discípulos passaram a noite inteira pescando, mas nada pescaram. Então Jesus apareceu, pediu-lhes que lançassem as redes mais uma vez, mas desta vez do lado direito. Pedro obedeceu à voz de Jesus e lançou as redes novamente. Minutos antes não havia peixe algum, mas agora suas redes estavam quase arrebentando de peixes em abundância. O ser humano, pescando na noite da ignorância humana, tenta realizar seus desejos através do esforço e da luta, apenas para descobrir no final que nada disso dá resultado. Quando você perceber que sua consciência de ser é Jesus, o Cristo, você obedecerá à sua voz e deixará que ele guie sua pescaria. Você lançará sua rede para o lado certo, aplicando a lei corretamente, e buscará dentro da sua consciência o que deseja. Quando você encontrar o que deseja em sua consciência, sabendo que isso será reproduzido no mundo da forma e da matéria, você entenderá que pescou o peixe desejado e alcançou seus objetivos. A alegria que preenche seu ser quando você sente que já é o que deseja ser é como a emoção de um pescador pegando um peixe grande. Se você quer obter mais da vida, deve deixar para trás essa superfície com seus incontáveis recifes, barreiras e se lançar nas águas profundas. Para fisgar melhores condições para a sua vida, você deve entrar em estado de consciência mais profundos e livres. As melhores condições da vida repousam nas profundezas. Mas então, o peixe tenta escapar. É quando o pescador retorna ao mundo dos sentidos, das dúvidas e das aparências. Quando você abre os olhos para o mundo ao seu redor, a convicção e a consciência de que você está curado e livre deve estar tão firmemente estabelecidas dentro de você que tudo em você vibra com essa expectativa.
Ao percorrer o tempo necessário para que o sentimento se materialize, você experimentará uma emoção especial, porque sabe que logo terá, mesmo que ninguém possa ver naquele momento. Mas você sente e sabe que você já é isso. Esteja consciente de já ser e ter. Em algum momento, quando você não estiver mais pensando nisso, mas finalmente estiver caminhando nessa consciência e convicção, começará a expressar e possuir o que já está consciente de ser e ter. Você experimentará a mesma liberdade de um pescador que pega o peixe grande. Agora saia e pesque as grandes manifestações em sua vida, lançando sua rede ao lado certo ou da maneira correta. Ouça com atenção e lembre-se dessas palavras: o Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens. Lucas 9, verso 44. Não seja como alguém que, tendo olhos, não vê e tendo ouvidos, não ouve. Deixe que essas revelações penetrem profundamente em você através de seus ouvidos. Se alguém consegue algo aparentemente impossível, os sábios mundanos que não acreditam nessa realização correm para explicar como e por que isso aconteceu. Quando rasgaram o manto sem costura de Jesus ou dissecaram as causas das manifestações, os soldados estavam tão longe da verdade quanto quando proclamaram que era possível ou impossível. Enquanto os homens buscarem a causa da expressão fora de si mesmos, eles procurarão em vão. Por milhares de anos foi dito à humanidade: eu sou a ressurreição e a vida. João 11, verso 25. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. João 6, verso 44. Mas os homens preferem acreditar que as causas estão fora deles. No entanto, neste momento em que sua consciência foi revelada como a causa de toda expressão em seu mundo, não volte para a escuridão do Egito com seus muitos deuses. Existe apenas um Deus, e esse é a sua consciência. Todos os habitantes da terra são como nada diante dele, e ele age de acordo com sua própria vontade com relação às hostes do céu e os habitantes da terra. Não há ninguém que possa contê-lo, dizer-lhe: o que você fez? Daniel, capítulo 4, verso 35. Se todos concordassem que uma determinada qualidade não poderia ser alcançada, mas você, sem duvidar, tomasse consciência de ser ou ter essa qualidade, você a expressaria mesmo que todos continuassem a acreditar no contrário. Sua consciência não requer permissão para expressar o que você tem consciência de ser. Falo sem esforço e naturalmente, apesar de toda a sabedoria humana. Sua posição não depende de mais ninguém ao longo do caminho. Não se trata de ser arrogante ou hostil, mas um lembrete de que você não reconhece nenhuma outra autoridade além de si mesmo como uma barreira à sua expressão. Ninguém pode assegurar a você pela mão ou questionar sua capacidade de expressar o que você já tem consciência de ser. Não julgue as coisas pelas aparências, porque todos os habitantes da terra são como nada diante de Deus. Quando os discípulos, ao julgarem pelas aparências, viram um menino em convulsões, pensaram que era um dos problemas mais difíceis que já haviam encontrado e, portanto, não puderam curá-lo. Ao julgar as aparências, eles duvidaram que todas as coisas são possíveis para Deus. Mateus 19, verso 26 e Marcos 10, verso 27. Sua mente é o Todo-Poderoso. A única maneira de permanecer nesse pensamento é entender que sua consciência é o Todo-Poderoso, a onipresença onisciente. Sem qualquer ajuda, essa presença dentro de você manifesta sem esforço tudo o que você tem consciência de ser. Mas o que você está consciente de ser? Eu sou. Complete a frase com o que você desejar. Você deve ser completamente diferente em relação aos sentidos do que os seus olhos percebem atualmente. Você deve sentir a naturalidade do seu desejo realizado e permitir que ele se manifeste.
Seu desejo é a solução para o seu problema. Quando o desejo é realizado, o problema desaparece. Você não pode expressar nada, não importa quão forte seja a sua força de vontade. Só existe uma maneira de ter as coisas que você deseja, a sua vontade. E isso se consegue adotando a consciência das coisas desejadas e assumindo que você já é o que tem, o que quer ser. Sentir algo e apenas saber são coisas completamente diferentes. Você deve aceitar sem dúvida que o ato de possuir ou sentir algo em sua consciência comanda a entrada da causa em forma concreta no mundo da materialidade. Você deve estar absolutamente convencido de que existe uma conexão contínua entre a realidade invisível e sua manifestação correspondente. A aceitação interior deve se tornar uma convicção intensa e imutável que transcende tanto a razão quanto o intelecto, renunciando a qualquer crença na realidade da matéria, exceto como um reflexo da sua consciência interior. Quando você realmente entende isso, você construiu uma certeza tão forte que nada pode abalá-lo ou tirar sua posição firme e privilegiada. Seus desejos são realidades invisíveis e correspondem apenas às ordens de Deus. Ele ordena que o invisível apareça, afirmando que é a coisa ordenada. Eu sou isso. Ele se fez igual a Deus e não achou impróprio fazer as mesmas obras. Filipenses 2, verso 6. Agora, deixe esta afirmação penetrar profundamente dentro de você através de seus ouvidos. Esteja consciente de já ser e ter o que deseja, dizendo e sentindo: Eu sou. Autor Neville Goddard.